Certo, amigos? Vou me apresentar. Meu nome é Ilnur, sou o diretor da empresa Veda. Já faz 2 anos que estou na empresa. E, na minha opinião, uso o plano de marketing de forma bastante eficaz. Vocês também podem avaliar isso hoje. Mas, mais uma vez, hoje vou compartilhar não apenas como o plano de marketing se apresenta, como talvez vocês o conheçam, mas também vou compartilhar minha visão sobre por que faço dessa forma ou dou algumas recomendações sobre como usar certas ferramentas ou posicionar parceiros para que vocês, assim como muitos líderes, consigam construir nosso negócio da maneira mais eficaz possível e, consequentemente, ganhar dinheiro com ele. Então, como muitos de vocês já sabem, eu sei que neste Zoom também estejam presentes iniciantes que ainda não estão familiarizados com nossa empresa. Para vocês, esta será a primeira apresentação. Pode ser que hoje, enquanto eu estiver explicando tudo isso, vocês fiquem um pouco sobrecarregados com a chaleira fervendo, certo? Ou seja, muitos números, muita informação. Não se preocupe. Para isso, teremos a gravação. Você sempre poderá rever, depois fazer algumas perguntas ao seu parceiro que o convidou para esta apresentação ou para este negócio, ou que lhe enviou a criar esta gravação de vídeo. Talvez você esteja assistindo a gravação, e então poderá entender isso mais detalhadamente. Então veja, por onde começa o nosso negócio? Ele começa com a ativação de algum contrato, certo? Temos três pacotes iniciais. E a primeira pergunta que geralmente me fazem é: Ilnur, por favor, me diga quanto custa entrar no seu negócio, quais são os investimentos, quais são os aportes necessários e assim por diante. E a primeira coisa que faço é responder. As pessoas com 3 perguntas também. A primeira pergunta, eu também vou fazer a você. Se a sua resposta à minha pergunta for positiva, coloque um mais. Se for negativa, coloque um menos. A primeira pergunta que faço a vocês, pessoal, por favor, me digam, quem de vocês escovou os dentes hoje? Acordou de manhã, foi escovar os dentes, ou alguém acordou à tarde e foi escovar os dentes? Temos alguém assim no nosso chat? Multar. Se não, então coloque um menos. A segunda pergunta que vou fazer a vocês é: quem de vocês tomou pelo menos uma xícara de chá ou café hoje? Ou talvez alguma outra bebida favorita sua? Sim, se for o caso, por favor, coloque um mais. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Amigos, agora vou me dirigir mais às meninas. Por favor, digam, quem de vocês usa produtos de higiene feminina, cosméticos e assim por diante? Se a resposta for sim, provavelmente vocês colocam um mais. Novamente, se não, então coloquem um menos. Isso é para a parte feminina. Ok, ou seja, eu entendo que todos nós, de uma forma ou de outra, usamos todos esses produtos diariamente. Não conseguimos imaginar nossa vida sem eles. Portanto, no geral, posso dizer a uma pessoa: olha, para você, esse negócio é basicamente gratuito. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, em sua vida, não muda nada. Ou seja, se antes, ontem, ele ia a alguma loja, tipo, não sei, Petérotica, Magnum, em algumas lojas habituais de alimentos, comprava pasta de dente, chá, café, o que normalmente compramos todos os dias. Hoje, ele tem a oportunidade de comprar os mesmos produtos que já usa diariamente, mas com um efeito benéfico para a saúde e de muito boa qualidade, só que em outra plataforma. Ou seja, basicamente a pessoa simplesmente troca a loja habitual, né, por uma plataforma online com produtos incríveis. E legais, sim, com uma ampla variedade e só isso. Sim, e só isso. Ele não investe em lugar nenhum. Eu não posso chamar isso de investimento, porque se algum de vocês comprou hoje um pacote de leite ou um pão e à noite o consumiu na cozinha, vocês não dizem: ó, que ruim, eu investi dinheiro em um pacote de leite e agora não há mais leite. Não, você comprou um produto, você o utiliza. O mesmo acontece na nossa empresa. Ou seja, temos três tipos de pacotes iniciais. Um deles chamamos de cliente. Hoje vamos falar sobre todos os pacotes, pessoal. O primeiro pacote inicial é chamado de cliente, ou início. Vamos chamá-lo de início na final. Início. É quando um parceiro ou um novo cliente compra produtos para si mesmo por 250 PV, né? Certo? Ou em dólares, pode ser um valor um pouco diferente, de $250 até, não sei, 300, 270, dependendo dos produtos que você escolher. Mas é importante acumular exatamente 250 pontos. Este é o primeiro pacote. O segundo pacote é chamado de padrão em nossa empresa. Isso é quando o parceiro padrão é quando o parceiro adquire produtos no valor de 500 na PV, ou seja, 500 na pontos. Isso pode ser $500, 550, $650. Novamente, isso depende dos produtos que você escolher. E o pacote máximo que existe na empresa é chamado de Premium.
Isso é quando um novo parceiro adquire produtos no valor de 2.000 PV ou pontos e assim por diante. Novamente, em dólares, o valor pode variar e assim por diante. Entre esses pacotes, há uma certa gradação, sim, há diferenças. Primeiro, quero dizer que em qualquer um desses pacotes, você pode escolher absolutamente qualquer produto que você goste. Ou seja, ninguém lhe diz, né, pegue isso, o segundo ou apenas isso é necessário. Não. Você tem acesso imediato a todo o sortimento, ao catálogo da empresa e você simplesmente escolhe do catálogo da empresa os produtos que deseja, usa ou precisa para a saúde. De todo o sortimento, você escolhe tudo isso. A primeira. Diferença entre esses pacotes é o limite de renda por dia. Ou seja, temos dois tipos de recompensa, e hoje também falaremos sobre eles. E se o parceiro tiver o pacote, início por 250 PV, então seu limite para o tipo de recompensa diária, ou seja, em um dia ele não poderá receber mais do que $250 pelos dois tipos de recompensa. Agora vamos voltar a eles. A próxima diferença, o pacote padrão, ele se diferencia pelo fato de que seu limite já é de $500 por dia. O dia, né, é contado pelo horário de Moscou, ou seja, das 12 horas do horário de Moscou, né, até as 12 horas. Do dia seguinte, consequentemente, o limite é zerado e, no pacote máximo, de 2.000 pontos, seu limite para o tipo de recompensa diária. Em relação aos dois, rendimentos é, portanto, $2.000. Boas notícias são que entre esses pacotes é possível fazer uma mudança a qualquer momento, ou seja, fazer o chamado upgrade. Suponha, eu entrei no pacote de 500 e não sei, depois de uma semana ou 2 semanas, decidi que Paquic. Afinal, o pacote premium é o mais interessante para o negócio. E muitos parceiros escolhem exatamente esse pacote do ponto de vista de negócios. Aqui você pode também fazer um upgrade, ou seja, adquirir simplesmente produtos no valor de $1.500 que faltam. Ou seja, eu entrei, por exemplo, comprei produtos por $500, né, por 500 pontos, e depois de algum tempo percebi que quero ter um pacote superior. Sim, quero aumentar meu limite, aumentar o valor das recompensas. Eu simplesmente cubro a diferença para o pacote que falta. Ou seja, neste caso, entre 500 e $2.000, compro produtos no valor de $1.500 e meu pacote instantaneamente se torna Premium. Sim, e, basicamente, todos esses 3 pacotes, eles nos dão acesso para que possamos, com base em 3 tipos de recompensas, receber nosso dinheiro, respectivamente, e vamos diretamente a eles. Prosseguir. Ou seja, o primeiro tipo de recompensa que temos é chamado de STEP. Este é, provavelmente, para a maioria dos novos, pelo menos parceiros, é um dos tipos de recompensa mais queridos, e o STEP na empresa equivale a 50%. Vamos também destacar imediatamente que o plano de marketing é híbrido, consistindo de várias partes. Ele inclui tanto a parte binária quanto a clássica. E cada parceiro é duplicado tanto na primeira quanto na segunda árvore. E o marketing de step, ou seja, as recompensas de step, nós recebemos com base na nossa árvore de referência binária. E deixe-me desenhar para você o que é o binário. Binário vem da palavra bi, ou seja, 2. Você tem uma conta pessoal, uma conta e de acordo com este tipo de recompensa, toda vez que você tem novos parceiros aparecendo no lado esquerdo e direito, você recebe 50% do valor do menor pacote nesse par. Vamos aos exemplos. Suponha que no lado esquerdo, ou seja, na nossa equipe esquerda da equipe, apareceu um novo parceiro, né? Por exemplo, e se registrou por $500. O mesmo aconteceu à direita. Ou seja, eu liguei para um amigo meu, o Vazia, e disse: Olha, Vazia, há um negócio legal e produtos incríveis, você pode usá-los. E ele diz: Ilnur, olha, isso me interessa. E suponha ele também se registrou em um contrato de 500 pontos. Nesse momento, como temos uma nova pessoa à esquerda e uma nova pessoa à direita, a empresa vê isso, ou seja, o sistema percebe. E imediatamente o primeiro tipo de recompensa é acionado, que é o STEP. E recebemos 50 por 100 do valor do menor pacote no par. Mas, como eles são iguais, à esquerda e à direita. Temos $500. Ou seja, recebemos 50% de $500, que são $250 na nossa conta. Esta recompensa é recebida em tempo real. Ou seja, você não precisa esperar o final do mês, o início de um novo período, semana, etc.
Assim que novos parceiros aparecem à esquerda e à direita, você entra no seu painel pessoal e o que já está lá? 50% já acreditados. Ah, muitos parceiros gostam disso, porque ganhar aqui e agora é muito legal. O que acontece a seguir? 250 dólares são divididos na proporção de 80% para 20, onde 80%, ou seja, 200 dólares, são seu dinheiro vivo. Você pode sacá-los, gastar em produtos, comprar algo mais, e 20% são 50 dólares neste caso. Eles são creditados na sua conta pessoal no painel, que é chamado de cashback. Para que serve o cashback? Vamos entender um pouco mais adiante. E isso acontecerá com todos os DASH, pagamentos de recompensa por step. Vamos analisar o próximo exemplo. Suponha que, no segundo nível, você tenha um contrato à esquerda de 2.000 dólares e à direita uma pessoa se registrou e, por exemplo, também de 2.000 dólares. O que acontece? A mesma coisa. Ou seja, novamente o sistema vê que você abriu um novo nível. No novo nível, apareceu um novo par de parceiros. Consequentemente, o sistema paga 50% do valor do pacote no par, mas já, consequentemente, de 2.000. Então, entramos no nosso painel pessoal. Quanto já foi creditado? Ah, 1.000 dólares. Entendeu, né? Por que 1.000? Ou seja, de 2.000, 50%. E a mesma coisa, eles são divididos na proporção de 80 para 20, onde 80%, ou seja, 800 dólares, são seu dinheiro vivo, e 200 dólares vão para sua conta de cashback. Que outra situação pode haver aqui? Vamos analisar também. Suponha que pode acontecer de você ter pacotes diferentes à esquerda e à direita. Sim, claro, pode acontecer. Suponha que à esquerda um parceiro se registrou com um pacote de 500 dólares e à direita um parceiro se registrou com um pacote, por exemplo, de 2.000 dólares. A mesma coisa, o STEP é acionado porque você abriu um novo nível. No novo nível, apareceu um novo par de parceiros. Você recebe 50%, mas neste caso, você recebe 50% do menor pacote no par, ou seja, de 500 dólares. Então, a recompensa do STEP será de 250 dólares. Ah, alguém pode dizer, poxa, por que assim? Por que não do maior? Mas aqui há uma espécie de não truque, mas uma condição, sim. Para receber os 750 dólares faltantes, em que caso eles serão pagos? Quando essa pessoa, não sei, em uma semana, um mês, 6 meses ou um ano, fizer um upgrade e aumentar para um contrato de 2.000 pontos, ou seja, para o pacote premium, o sistema verá que já pagou o step de 500 dólares, mas agora a pessoa fez um upgrade para 2.000, e assim que essa pessoa se tornar premium, ou seja, de 2.000, o sistema creditará a diferença no step, ou seja, 750 dólares, respectivamente. Não importa quando a pessoa faz o upgrade, sim, na empresa não há limites de tempo, que a pessoa pode fazer o upgrade apenas, não sei, dentro de um mês ou 2 meses, não importa, em 6 meses amanhã ou em um ano, a qualquer momento você pode aumentar seu contrato. O segundo momento em que você pode receber essa diferença de 750 dólares, bem, pode ser que essa pessoa nunca faça o upgrade. Ou talvez seja apenas um cliente, ele comprou o produto e basicamente não está interessado em nada, não planeja fazer negócios. Pode ser assim? Claro que pode. Nesse caso, se, por exemplo, essa pessoa registrar em sua equipe um contrato de 2.000 dólares. Ou seja, nesse nível, do lado esquerdo, aparecerá algum contrato de outra pessoa de 2.000 dólares, o sistema também verá isso e pagará a você, respectivamente, 750 dólares. Essa diferença. Então, mais uma vez, para entender como funciona a recompensa STEP. STEP é toda vez que você abre um novo nível, uma nova geração, ou seja, primeira geração, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Toda vez que em um novo nível aparece um novo par de parceiros, um à esquerda, um à direita, você recebe 50% do valor do pacote, do menor pacote nesse par, certo? E quando a pessoa faz algum upgrade, aumenta seu pacote, a empresa paga essa diferença. Se o pacote foi atualizado e de certa forma, aumentado. Não importa em que profundidade esses parceiros são registrados. Ou seja, não há nenhuma limitação de profundidade aqui. Pode ser a quinta geração, 10ª, 100ª, não importa absolutamente. Tudo o que você precisa entender aqui é que toda vez que a esquerda e a direita aparecem em um novo nível, novos pares de parceiros, você recebe 50% do valor da recompensa. Isso é fácil de fixar, fácil de verificar. Você pode entrar no seu painel pessoal, abrir o histórico de transações e ver de qual pacote, sim, lá é indicado o login, você recebeu esta ou aquela recompensa.
Aqui tudo é absolutamente transparente. Ok, este é o primeiro tipo de recompensa. Acho que dificilmente isso levantará questões para você. Basicamente é bastante simples e claro. O segundo tipo de recompensa, mais uma vez, aqui não importa se você tem extras à esquerda, se tem extras à direita, isso não tem importância. Você conhece essas pessoas? Não. Em que cidade, em que país elas vivem? O fato é, a esquerda, a direita, em um novo nível, 50%, será acreditado a você. O segundo tipo de recompensa. Vamos em frente. Este é o tipo de recompensa que na empresa é chamado de binário. Na empresa binário é igual a 10% do volume de negócios do menor lado. O que isso significa? Entendemos que as pessoas vêm até nós, algumas delas são clientes, algumas delas, assim como nós, vão fazer negócios, ou seja, recomendar este produto, falar sobre este negócio. E suponha, essas pessoas, elas também têm seu próprio lado esquerdo e direito. Elas também podem ganhar steps, registrar parceiros, novos participantes, clientes e assim por diante. E o que o binário nos diz, ele diz que toda vez que temos qualquer volume de negócios de parceiros que não participam das recompensas STEP, ou seja, veja, por exemplo, essa pessoa já nos pagaram steps por ela, certo? Portanto, há ainda outros parceiros nesse nível. E desses outros parceiros, desse volume de negócios, a empresa nos pagará 10% do volume de negócios do menor lado. Do que estou falando? Suponha que aqui temos um contrato de 2.000, aqui, por exemplo, de 500, aqui, por exemplo, novamente de 500. Ou seja, o volume de negócios do lado esquerdo é de 3.000 pontos, certo? À direita temos 1, 2, 3, 4 contratos. Vamos supor que todos eles sejam de $500. Portanto, o volume de negócios do lado direito é de 2.000 pontos. Portanto, a empresa nos pagará 10% do volume de negócios do menor lado. Ou seja, neste caso, todo o volume do lado direito da equipe direita é de 2.000 pontos. Portanto, entro no meu painel pessoal, lá será acreditado 10% de 2.000, ou seja, $200. Também chegam instantaneamente na minha conta. E eles, seguindo a mesma lógica das recompensas STEP, são divididos na proporção de 80 para 20, onde 80% é dinheiro vivo e 20% é, respectivamente, dinheiro que vai para a sua conta pessoal como cashback. Mais uma vez sobre o cashback. Vou explicar um pouco mais tarde novamente para que ele serve, por que ele é formado. O que você precisa entender aqui? Que não importa, algumas pessoas, por algum motivo, dizem que, por exemplo, o binário é pago quando também à esquerda e à direita eles devem estar. Esses parceiros no mesmo nível. Isso não tem importância. Aqui olhamos apenas para o volume de negócios total da equipe esquerda e direita. Ou seja, não é necessário que eles coincidam exatamente na linha. Isso não tem importância para o pagamento das recompensas binárias. Aqui, a árvore de recomendação apenas procura o volume de negócios do lado esquerdo e direito. E se no lado esquerdo, por exemplo, o volume de negócios for menor e houver algum registro, dessa inscrição também recebemos recompensa. O que deve ser notado aqui? Que essas recompensas também chegam em tempo real. Ou seja, houve algum volume de negócios, um novo cliente apareceu na sua profundidade, um novo parceiro, ele comprou algo para si. Entre no seu painel pessoal. Onde já estão os fundos? Certo, na conta. A mesma coisa que nas recompensas STEP. Aqui não há limitação de profundidade. Não importa em que profundidade um novo parceiro apareceu, centésima do centésima geração, quem o trouxe, em que país ele está. Na Rússia, na Europa, no Cazaquistão, onde ele vive, não tem importância. O próprio fato do aparecimento desses parceiros na sua árvore de recomendação, árvore de referência, respectivamente, indica que a empresa pagará a você a recompensa de acordo com o volume de negócios. O que mais deve ser notado aqui é que a soma dessas recompensas, steps e binário, não pode exceder esse teto, certo? Ou seja, se o pacote do parceiro for de 250 PV, então mais do que $250, a empresa não creditará P or dia. E se o parceiro tiver um pacote de 500 PV, então mais do que $500 a empresa não creditará por dia. E o pacote máximo de $2.000, isso significa que você tem um limite de recompensa diária já de $2.000 na sua conta, respectivamente. O que mais há aqui? Como que um detalhe... quando você vê que, por exemplo, está se aproximando ou passando por um registro e você vê que, por exemplo, hoje é o seu dia e já ganhou, não sei, $500 ou $300, então já faz sentido pensar.
Talvez hoje faça sentido fazer um upgrade, certo? Aumentar para o próximo pacote, para o Premium, por exemplo, certo? Para não perder essas recompensas. Ou seja, se você, por exemplo, vamos analisar essa situação. Este parceiro está no pacote de $500 e ele teve um registro à esquerda de 2.000 e à direita de 2.000. Ou alguém fez upgrades, então a empresa pagará a ele apenas $500, certo? Embora devesse ter pago apenas, bem, 1.000 inteiros, mas como o parceiro tem um limite diário de pagamento, ele receberá apenas $500, e $500 simplesmente não serão ganhos pelo parceiro, eles não serão pagos amanhã ou quando ele eventualmente fizer um upgrade. Não funciona assim, ou seja, tudo deve ser visto em tempo real. Veja que seu volume de negócios, suas receitas, estão se aproximando de $500, por exemplo, certo? Então já faz sentido pensar em fazer os upgrades correspondentes nos seus painéis para não perder dinheiro. Ok, é assim que funciona a árvore binária. Ou seja, na árvore binária recebemos dois tipos de recompensa. Primeiro é o STEP, 50% do menor pacote no par em cada novo nível. Binário é 10% do volume de negócios do menor lado. Não importa. À esquerda ou à direita, essas pernas podem mudar. Ou seja, hoje seu lado esquerdo pode ser mais curto em volume de negócios, e na próxima semana seu lado direito pode ser mais curto ou menor em volume de negócios. Sim, tudo isso muda dinamicamente, mas novamente você pode ver todas essas informações em tempo real no seu painel pessoal. Existem seções correspondentes, colunas, botões, clicando nos quais você obtém todas as informações necessárias para não perder dinheiro extra. Ok. O terceiro tipo de recompensa da empresa é chamado de bônus de compras repetidas. Então vamos escrever assim: bônus de compras repetidas. E aqui, do que estamos falando? Ou seja, toda vez que seus clientes ou seus parceiros fazem compras repetidas, eles já fazem isso com desconto. Ou seja, veja qual é a lógica. Quando me registro na empresa, compro todo o produto por 100% do preço de varejo. Ah, e quando, por exemplo, me registro por $500, não sei, por 650, por 200, por 2.000, qualquer quantia que eu gastei, a empresa imediatamente devolve 100% do dinheiro gasto como cashback. E além disso, como eu digo, o cashback é acumulado como parte das receitas das recompensas STEP e binárias. Sim, esses 20%. E quando já sou parceiro da empresa, posso fazer compras repetidas do catálogo e já fazer isso com desconto de 20 a 50%, pagando por esses produtos com esse cashback acumulado. Ou seja, primeiro, de onde vem o cashback? No registro, 100% do valor gasto a empresa devolve para a sua conta de cashback. E, além disso, parte da receita também é constantemente formada na sua conta de cashback. E imagine a história. Ou seja, você constrói seu negócio, recebe recompensas STEP, recompensas binárias, forma uma base de clientes e esses clientes podem comprar produtos com desconto. E imagine, do que a empresa está falando aqui, que toda vez que seus parceiros ou seus clientes fazem RAS repetidas, ou seja, fazem isso com desconto, a empresa paga a você, no total de todo o volume de negócios do mês, a 5%. Se o parceiro tiver um pacote de cliente sim, ou seja, de 250 PV, a empresa paga 5% de 3 gerações. Se o parceiro tiver um pacote de 500 PV, a empresa paga 5% de 5 gerações. Se o parceiro tiver o pacote máximo Premium, a empresa paga a ele os mesmos 5%. Oh, meu Deus, o que estou dizendo? Aqui não são 5, não 5%, mas de 6 gerações, amigos. Errei, não de 5, mas de 6 gerações. Se o parceiro tiver um pacote de $2.000, a empresa paga a ele 5%, mas já de 9 gerações. Como isso se parece fisicamente? Ou seja, eu disse que nosso marketing é híbrido, consiste em duas partes. Ou seja, seus parceiros ocupam seu lugar tanto na árvore binária, certo? Ou seja, você mesmo os posiciona onde cada um deve estar, e adicionalmente, eles ainda são duplicados na sua árvore clássica. Ou seja, o que é a árvore clássica? Você tem parceiros na primeira linha. Ou seja, a primeira linha são os parceiros que eu convidei diretamente. A primeira linha não é limitada. Pode haver 10 pessoas, 100, 1.000, não importa. E nossos clientes e parceiros também têm seus próprios parceiros. Sim, isso para mim esta é a primeira geração, esta é a segunda, esta para mim é a terceira geração, quarta e assim por diante, certo? E, respectivamente, até a nona geração P, ouço receber bônus dessas compras repetidas.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, em algum lugar na nona geração, uma pessoa comprou, não sei, produtos com desconto por US$ 100, certo? E a empresa desses US$ 100 paga 5% para 9 gerações acima. Ou seja, 9 parceiros ativos acima receberão, respectivamente, 5%, ou seja, US$ 5. E no total, durante todo o mês, a empresa calcula este sistema quantas compras repetidas foram feitas na sua rede de parceiros. E todo dia 29 você acorda de manhã? Bem, às vezes, dependendo do fuso horário de cada um, às vezes para alguns é na hora do almoço, e todo dia 29 esses bônus chegam, respectivamente, na sua conta. O dinheiro é depositado mensalmente, certo? Ou seja, se steps binários são dinheiro que chega instantaneamente, o bônus de compras repetidas é calculado uma vez por mês com base em todo o volume de negócios. 5%. Qual é o detalhe aqui? Para receber o bônus de compras repetidas, né, se você estiver no pacote de 500 ou 250 PV, você precisa fazer uma atividade mensal de 30 PV, certo? Ou seja, qual é a lógica aqui? Quer receber bônus das compras repetidas da sua rede, seja gentil, também compre algo, certo? Portanto, se eu fizer uma atividade de 30 PV neste mês, receberei 5% neste caso, dependendo do pacote, de quantas gerações me são devidas, certo? De todas as compras repetidas. Se o parceiro tiver um pacote de 2.000 pp, ontos, ou seja, agora já temos uma promoção da empresa há 2 anos. Então, neste pacote, nenhuma atividade é necessária. Ou seja, não importa se você fez alguma compra neste mês ou não, o bônus de compras repetidas será acreditado a você de qualquer forma. Mas, novamente, apenas olhando para a imagem física, sim, da prática eu vejo que os parceiros compram algo todo mês, mas realmente o sortimento na empresa é atraente. Muitos materiais chamamos de consumíveis, de uma forma ou de outra, café, chá, pasta de dente, itens de higiene, de uma forma ou de outra, compramos todos os dias. Então, comprar 30 pontos todo mês também não é um problema. Ao mesmo tempo, nenhuma atividade é necessária para receber recompensas STEP binárias. Ou seja, não importa se você fez uma compra neste mês ou não, sim, você, de qualquer forma, todas as recompensas, a STEP e binárias da empresa você receberá. Ou seja, esses são os 3 tipos básicos de recompensa que são dados a qualquer cliente e parceiro assim que ele se registra na empresa, compra algum produto em um ou outro, respectivamente, pacote. Ok? Em seguida. Espero que isso esteja mais ou menos claro. Se houver alguma dúvida, anote em algum lugar. Depois teremos uma sessão de perguntas e respostas. Voltarei a isso e analisaremos tudo novamente. Ou seja, mais uma vez, esta parte básica já está disponível para absolutamente todos. Então, vamos analisar a escada de carreira. Ou seja, a empresa não parou por aí. E o plano de marketing também não termina aí. Há ainda uma parte muito interessante. São as qualificações de liderança. E a empresa diz que se você é um parceiro ativo, desenvolve este negócio, constrói ativamente sua equipe, rede, a empresa paga a você adicionalmente uma série de recompensas dependendo do volume de negócios que você cria. E vamos passar para a próxima página, e eu vou contar sobre quais qualificações estamos falando. Ou seja, na empresa há 6 qualificações. A primeira qualificação é chamada de diretor, a segunda qualificação é chamada de diretor regional. A terceira qualificação, que pode ser alcançada na empresa, é chamada de diretor nacional. Diretor nacional. A quarta qualificação, diretor internacional. A quinta qualificação, diretor continental. E a sexta é a qualificação máxima, que pode ser alcançada com base em um mês. Esta qualificação é chamada de diretor mundial. E vamos também ver do que se trata, quais recompensas podem ser recebidas, respectivamente, dessas qualificações. Ou seja, sobre o que estamos falando aqui. Primeiro, para alcançar a qualificação de diretor, você precisa fazer um volume de negócios de 5.000 PV e 5.000 PV de outro país. Vou escrever a primeira qualificação com todos os zeros. Depois, continuaremos sem zeros. Ou seja, vou escrever 5K e assim por diante. Ou seja, US$ 5.000 que estou de um lado e US$ 5.000 com outro lado. Sobre o que estamos falando aqui. E por que surgiram esses lados do que estamos falando? Vamos entender. Ou seja, vamos voltar à sua árvore clássica. Na sua árvore clássica há um certo número de parceiros. Lembro que não é limitado. Seus parceiros têm seus próprios parceiros. E assim por diante. E o que significa o primeiro número 5? Isso significa que há algum parceiro. Por exemplo, vamos pegar o primeiro. E ele, junto com toda a sua equipe, em um mês fez US$ 5.000 de volume de negócios. O que significa o segundo número 5?
Isso significa que temos todas as outras equipes. E no total, todas essas equipes também fizeram 5 mil em um mês. Dólares de volume de negócios, certo? Então, assim, temos 5 por 5, ou seja, 5, um ramo mais forte, e 5 no total devem ser feitos por todas as outras equipes. Ao mesmo tempo, não importa como elas estão dispostas no binário, pode até ser em um único ramo. O importante é que na árvore clássica, ou seja, para você, são diferentes ramos, diferentes parceiros. A primeira qualificação é diretor, 5 mil por 5, e aqui a empresa, cada vez que você fecha essa qualificação, confirma, ela começa a lhe pagar $100 em uma conta turística interna. E vamos imediatamente descrever a segunda qualificação, porque as recompensas são semelhantes. Diretor regional, aqui com um volume de negócios de 10 mil, removo os zeros, escrevo 10K. Isso significa 10 mil? 10 mil de uma equipe, 10 mil de todas as outras. Aqui, a empresa começa a lhe pagar $200 por mês em uma conta turística. Todo mês. Este turista é uma conta separada no seu painel pessoal. Este dinheiro não pode ser retirado ou gasto no que você quiser. A empresa, até 2 vezes por ano, organiza algumas viagens para o exterior e você pode assim acumular uma certa quantia. No fundo turístico, $1.000, $1.500, $2.000 e viajar junto conosco na próxima viagem. Bem, por exemplo, já estivemos, meu Deus, onde não estivemos? Ainda, voamos para os Emirados, na Tailândia, já estivemos várias vezes na China e voamos para a Turquia. Sim, é uma viagem incrível. A última vez que estivemos na China, éramos um grupo de 600 pessoas da nossa região euroasiática e muitos parceiros. Viajaram absolutamente de graça, porque eles têm quantidade suficiente no fundo de viagens em suas contas, eles voam, viajam absolutamente de graça. Sim? Ou seja, você simplesmente acumula, fecha a qualificação e acumula esses pontos. Às vezes surge a pergunta, por exemplo, o que acontece com o parceiro? Se eu este mês fechei a qualificação de diretor, mas no próximo mês não fechei. Nenhum problema, ninguém vai tirar seu título, mas $100 não serão pagos a você neste mês em que não fechou. Ou seja, a recompensa é paga no mês em que as condições da qualificação correspondente foram de fato cumpridas. A próxima qualificação é diretor internacional. Ela é atribuída quando você alcança um volume de vendas de 30 mil de um lado, ou seja, em um ramo, e 30 mil PV, no total em todos os outros ramos. Aqui, além de pagar $200, a empresa também abre outra conta no seu painel chamada conta de bônus de carro. E a empresa começa a pagar-lhe $500 por mês para o programa de automóveis. Esse dinheiro já pode ser retirado e pode ser gasto em qualquer coisa, mas a lógica subentendida é que, por exemplo, Chimba, este já é um parceiro ativo na qualificação diretor nacional. E sim, e muitas pessoas gostariam, não sei, alguns de comprar seu primeiro carro, outros de trocar, outros de comprar um modelo novo. Então você pode dessa forma ou economizar para um carro, ou pode pegar um empréstimo ou leasing, e com esse dinheiro, sim, pagar o empréstimo correspondente para seu carro. Muitos parceiros dirigem seus próprios carros. Bem, digamos que eu tenho meu próprio carro, não planejo trocá-lo por enquanto. Mas a empresa ainda me paga $500 todo mês. Tudo bem, hoje eu não me preocupo com quanto custa a gasolina, a manutenção do meu carro, pneus de inverno ou de verão. Qual a diferença? A empresa pagou por tudo. A empresa paga $500 por mês para você no programa de automóveis. Esse dinheiro pode ser sacado e gasto como quiser. E a empresa paga $200 para você na forma de um fundo turístico. Ele se acumula, e quando a empresa anuncia alguma viagem, você pode, consequentemente, participar dessa viagem usando o saldo acumulado no seu fundo turístico na sua conta pessoal. Multar. Vamos continuar. Depois temos mais 3 qualificações. Esta é a qualificação de diretor internacional. Quando criamos um volume de vendas de 50 mil PV em uma linha, e 50 mil, respectivamente, PV, em todas as outras equipes, vou escrever imediatamente, provavelmente, todas as outras qualificações, porque as recompensas são muito semelhantes. Diretor continental. É quando você gera um volume de vendas de $100 mil, 100 mil PV de um lado e 100 mil PV, respectivamente, do outro lado. Diretor mundial. É quando você gera um volume de vendas de 200 mil com a equipe forte e 200 mil PV, respectivamente, de todas as outras equipes no total. O que a empresa oferece a esses parceiros? Ou seja, a empresa tem uma divisão de certas regiões. Ou seja, a empresa opera em todo o mundo. Há uma enorme equipe que trabalha na China, Malásia, África. E há uma parte separada do negócio para a empresa, que é o mercado da SEI, mercado da Europa, Turquia. Sim, isso é o que é mais ou menos familiar para nós. A Coreia do Sul também está incluída aqui. E a empresa retira 1%.
do volume total de negócios na região eurasiática a cada mês. Bem, vamos pegar alguns números. Não sei. Suponha que a empresa tenha feito 5 milhões de dólares em volume de negócios em um mês. Ou vamos arredondar para facilitar os cálculos, suponha. Que a empresa tenha feito 10 milhões de dólares em volume de negócios no mercado eurasiático. Ou seja, 1 milhão na Rússia, 2 milhões no Cazaquistão, 3 milhões em toda a Europa, e assim por diante, e assim por diante. E no total, a empresa fez 10 milhões de dólares em volume de negócios na região eurasiática. A empresa pega 1% desse valor, ou seja, 1% de 10 milhões, que são 100 mil dólares. A empresa pega esses 100 mil dólares e os divide entre todos os parceiros que se qualificaram naquele mês para a qualificação de diretor internacional, continental ou mundial. Vamos analisar tudo isso novamente com um exemplo. Suponhamos que neste mês tenhamos, por exemplo, 20 diretores internacionais. Não é necessário se apegar aos números, estou apenas usando um exemplo para facilitar o cálculo. Então, são 20 pessoas. Temos um fundo de 100 mil dólares e 100 mil dólares serão divididos entre 20 pessoas. Consequentemente, cada um deles receberá um bônus adicional de 5 mil dólares neste mês. Entendido. Qual é outra função importante do marketing aqui? Que toda vez que você atinge a qualificação mais alta, você recebe todos os bônus anteriores. Ou seja, a empresa, neste caso, o diretor internacional, pagará 5 mil dólares. A ele, a empresa pagará 500 dólares, o programa de automóveis, e a empresa também lhe creditará 200 dólares como fundo turístico. Acho que isso está claro. Próximo. Temos também a qualificação de diretores continentais, e, por exemplo, no mês passado havia, digamos, 10 pessoas. Consequentemente, temos o mesmo. Um fundo de 100 mil dólares, e 100 mil dólares serão divididos entre 10 pessoas. Portanto, cada um deles receberá um bônus adicional este mês, trabalharam bem, 10 mil dólares. Para todos, que se qualificaram na empresa como diretores continentais. Mas qual é a função aqui novamente? Todas as bonificações anteriores, a pessoa também recebe. Consequentemente, o diretor continental receberá 10 mil dólares por sua qualificação. Receberá 5 mil dólares porque superou a qualificação de diretor internacional. Receberá 500 dólares como parte do programa de automóveis, né? E ainda receberá 200 dólares como parte do fundo de turismo. E o terceiro ponto, né? É o diretor mundial. Suponha que no mês passado havia, hipoteticamente, 5 pessoas. Então, a empresa dividirá 100 mil dólares, né, entre essas 5 pessoas. Ou seja, cada um deles receberá um bônus adicional de 20 mil dólares. E da mesma maneira, certo? O diretor mundial receberá 20 mil dólares, será acreditado com 10 mil dólares, mais 5, mais 500 e mais 200, certo? Ou seja, quanto maior sua qualificação, todos os bônus anteriores também são pagos pela empresa porque você já superou esses patamares, por assim dizer, e subiu na carreira. A única opção de... não sei, vamos, né? Talvez também explicar isso aqui. Esse 1% dos diretores mundiais é dividido de forma um pouco desigual. Vamos também analisar isso aqui. Como isso acontece? Ou seja, os diretores mundiais são a qualificação máxima que pode ser alcançada, com base nos resultados do mês. Tá? E a empresa aqui, esse 1%, ou seja, 100 mil dólares, a empresa realmente divide entre os diretores de forma desigual, porque já surge, né, um sistema, entra em ação um sistema de pontos. Do que estou falando? Então, assim, que os diretores mundiais fecham 200 mil por 200 mil, é atribuído a ele nesse mês diretamente 2 pontos. Certo? E há, por exemplo, um diretor mundial que fez, digamos, 300 mil de um lado e 300 mil do outro lado. A esse parceiro serão adicionados 3 pontos. O parceiro fez, digamos, 400 mil de um lado e 400 mil de todos os outros ramos, então ele recebe 4 pontos. Ou seja, para cada 100 mil subsequentes, PV, o parceiro recebe um ponto adicional. So, e no final do mês, quando ocorre essa divisão de 1%, ou seja, nas qualificações de diretor internacional e diretor continental, todos dividem 1% igualmente pelo número de participantes. Para os diretores mundiais, é ativado um sistema de pontos. Aqui, dependendo de quantos pontos, no total,
você arrecadou, a empresa, $50.000 sim. Isso se realmente entrarmos em detalhes, não é? Bem, talvez isso também seja interessante. $50.000 serão divididos igualmente. Havia 5 pessoas, então 50 mil serão divididos por 5, 10 mil para cada um. E os outros $50.000 serão divididos com base em um sistema de pontos. Ou seja, por exemplo, se um dos parceiros tem 2 pontos neste mês, alguns têm 3, outros têm 4. A empresa irá resumir todos os pontos. Digamos que houvesse 10. 50 mil serão divididos por 10, cada ponto. O parceiro receberá $5.000. E dependendo de quantos pontos acumulou e o Pobleton receberá a recompensa correspondente, certo? Bem, aqui você pode se preocupar ou não, mas como hoje estamos em um tipo de treinamento, para muitos isso também será útil. Assim, mais uma vez, a soma é dividida entre os diretores mundiais. 50 mil de um lado, 50 do outro. 50 mil serão divididos igualmente, sim, entre todos os parceiros. Não todos e, 50 mil serão divididos de acordo com o sistema de pontos, onde, para cada 100 mil, excedendo o volume de negócios do diretor mundial, você recebe um ponto adicional. E quanto mais pontos você acumular no final do mês, bem, seu bônus será um pouco diferente. Entre todos os líderes, sim, pode ser um pouco mais, um pouco, pode ser um pouco menos. E o próximo ponto, o que mais pode ser interessante aqui? Estas são as 6 qualificações que nós podemos obter com base nos resultados de um único mês. E há ainda 2 qualificações que são concluídas cumulativamente, durante todo o período de trabalho do parceiro. Vamos também desenhá-las. A 7ª qualificação, ela se chama Diretor Global. É quando você tem um volume de negócios de 10 milhões de PV de um ramo e, consequentemente, 10 milhões de PV de todos os outros ramos somados. Isso já não é considerado por mês, não é considerado por ano, isso é considerado de forma acumulativa durante todo o período do seu trabalho. Ou seja, alguém pode fazer isso em 3 anos, alguém pode fazer em 5 anos. Ou seja, em 5 anos completaram, alcançaram essa qualificação e a qualificação também é atribuída a você. E imediatamente vou mencionar a 8ª e depois falarei sobre as recompensas nessas qualificações. A 8ª qualificação é chamada de embaixador. Embaixador. E aqui, para alcançar a qualificação de embaixador, você precisa ter em uma linha já um diretor global e em outra linha também deve ter desenvolvido um líder na qualificação de diretor global. O que a empresa oferece aqui? Aqui a empresa oferece 0,5% do volume de negócios global total por todo o ano. Ou seja, se aqui, por exemplo, a empresa forma este pool com base no volume de negócios na região da Eurásia. Sim, não considerando a China, África, Malásia e assim por diante, aqui a empresa já inclui o volume de negócios, incluindo China, Malásia e assim por diante. Quero dizer que só na China, o volume de negócios a cada mês é de várias dezenas de milhões de dólares, há algo para dividir lá, e a empresa considera o volume de negócios global, total para o ano inteiro. E entre todos os parceiros que durante o ano, não no ano atual, alcançaram a qualificação, ela pega esse 0,5% e divide essa quantia entre todos os parceiros. E aqui, a divisão desse 0,5% ocorre da mesma forma, ou seja, 50% desse pool formado. Eu não sei quanto mais, na nossa empresa ainda não há diretores globais nem embaixadores. E é difícil para mim falar sobre quaisquer números. Sim, mas digamos que há uma certa quantia desse bônus, não sei, $1 milhão, talvez 2, não sei. E a empresa pega 50% desse fundo que deve ser dividido entre todos os participantes. 50% serão divididos igualmente entre todos. Sim, assim como foi na analogia com os diretores mundiais, e 50%, consequentemente, serão divididos da mesma forma que com os diretores mundiais, com base no sistema de pontos. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Toda vez, por exemplo, você fechou, digamos, diretor global, não sei, em julho, certo? E a cada vez, todos os meses subsequentes, cada 100 mil PV de volume de vendas lateral lhe dão a oportunidade de ganhar um ponto. Ou seja, você ganha uma certa quantidade de pontos ao longo do ano. Ali, 3, 5, 10, alguém, 20, e com base na quantidade de pontos que você acumulou ao longo do ano, a empresa, em janeiro, faz o cálculo e em fevereiro credita esse bônus anual, já com base na quantidade de pontos e parceiros que alcançaram essas qualificações. Mais uma vez, ou seja, a qualificação de diretor global é de 10 milhões, acumulados durante todo o período. A qualificação de embaixador requer ter 2.
diretores globais em diferentes ramos. Sim, e neste caso, você começa a acumular pontos. Quantos pontos você acumulou durante o ano? Portanto, com base nessa quantidade, você já no final, bem, no início do próximo ano, dividirá, né, e receberá um bônus incrível, juntamente com todos os parceiros que participaram dessas qualificações. Ok. Então, vamos ver o que faremos a seguir. Eu acabei de explicar a parte básica sobre marketing, falei sobre a qualificação. Depois temos outra parte, que é sobre trabalhar com o triângulo dourado. Sim, ou seja, onde eu já compartilho algumas dicas sobre como interagir melhor com o plano de marketing e assim por diante. Agora, vou dar a oportunidade de fazer perguntas. Portanto, pessoal, tá? Se tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão e sim fazer a pergunta em voz alta. Eu ligarei o microfone para vocês ou podem formular sua pergunta e escrever no chat. Vi que há mensagens aqui, vou dar uma olhada. Se houver perguntas, Mário, claras e lógicas, eu responderei a elas. Sim, então agora faremos uma pausa, responderemos as perguntas e seguiremos para a segunda parte, onde compartilharei minha experiência sobre como interagir melhor com o plano de marketing. Eu perdi o início. Desculpe, reveja a gravação se perdeu. Então, pessoal, eu tenho um grande pedido. Por favor, façam perguntas relacionadas ao tema de marketing, sim, ou seja, tudo que diz respeito né, marketing. Se você perdeu o início, eu respeito o tempo das pessoas que chegaram na hora para que elas não tenham que ouvir isso novamente. Certo? Vejo que temos, não? Há uma mão levantada. Vou torná-lo co-organizador agora. Você pode, receio apenas errar a acentuação e Yurenko, certo? Você pode ligar o microfone e fazer sua pergunta. Espero poder respondê-la. Bem, não espero, vou responder com certeza. Ilnur, saudações, Igor. Diga-me, como são calculadas as gerações ao atribuir o bônus de compras repetidas? É apenas a geração da primeira linha? Tudo bem. Olha, vamos assim, em algum lugar agora, vamos voltar aqui sim para um lugar limpo e simplesmente desenhar. Veja, a você e estamos falando agora, né? Ou seja, qual é a questão? Aqui está a nossa geração, ou melhor, nossa primeira linha, e a primeira linha deles tem sua própria primeira linha, certo? E assim por diante. Em uma árvore binária, no seu sistema aparecem parceiros que você talvez nem conheça. Por quê? Porque, por exemplo, eu registrei 2 parceiros. Vamos descer aqui. Eu registrei 2 parceiros, um aqui, outro aqui, e eu consegui uma terceira pessoa. É lógico que eu posso colocá-la ou à esquerda ou à direita, já em algum lugar na profundidade da minha equipe. Sim, portanto, aqui estão parceiros que você não conhece, mas quando pegamos uma árvore clássica, aqui os parceiros dos seus curadores ou patrocinadores superiores não podem entrar. Ou seja, aqui consideramos apenas a árvore de recomendação. Ou seja, eu convidei esta pessoa, ela convidou aquela, todos esses são parceiros na minha rede, mas pessoas de patrocinadores superiores não podem entrar aqui. Sim? Ou seja, isso é excluído. Aqui é apenas a sua rede direta, seus esforços aplicados, sim. O trabalho para que esses parceiros apareçam. Aliás, tem um ponto aqui que esqueci de mencionar. No marketing clássico, ou seja, quando calculamos o bônus de compras repetidas, existe um sistema de compressão. Ou seja, dizemos que, por exemplo, temos 9 gerações e recebemos 5% de cada uma das 9 gerações. E mencionamos que, para receber essa recompensa nos pacotes de 200, 50 e 500, é necessário realizar uma atividade de 30 PV aqui. E se, por exemplo, esta pessoa não comprou nada este mês, e esta pessoa também não comprou nada este mês, por exemplo, pode acontecer isso? Claro, pode acontecer. Então, essas 2 pessoas não serão consideradas na linha. Ou seja, minha primeira linha para o cálculo de marketing será esta sim. Para o bônus de compras repetidas, esta pessoa será minha segunda linha. Depois, esta pessoa, por exemplo, novamente não comprou nada. O sistema a ignorará, compensará. E esta será minha terceira pessoa. Ou seja, o sistema procura 9 gerações ativas de pessoas que fizeram alguma compra, das quais você pode receber uma recompensa. Acho que é muito justo do ponto de vista da empresa que ela não corta essas coisas, mas as compensa. E o sistema realmente procura 9 pessoas que fizeram compras físicas neste mês, e dessas recompensas você receberá um pagamento. Respondi a sua pergunta? Se respondi, então ótimo. Se não, por favor, pergunte novamente. Talvez sejam necessárias algumas clarificações? Sim, obrigado.
Sim, aqui me lembraram, fale. Sobre a compressão. Sim, acabei de ser lembrado. Obrigado. Falei sobre a compressão. Ok. Então, se não há perguntas aqui, ou estão tímidos, ou expliquei de forma clara, bem, não sei. Bem, não pode ser que eu expliquei e todos entenderam tudo. Embora bem, talvez, tenha sido muito bom. Então, vejo que Anar levantou a mão. Por favor, faça sua pergunta. Ativei para você. Então, não. Meu Deus. Anar, levante a mão novamente. Infelizmente, eu... passei por você. Então, sim, agora um segundo. Anar, pode ligar o microfone? Estamos ouvindo você. Olá, Ilnur. Obrigado. Informação muito interessante. Você mencionou que há 9 gerações. Todos os superiores receberão 5%, Já. certo? Eles todos precisam fazer a ativação de 30 PV? Sim. Bem, se eles tiverem um pacote de 500 ou 250, sim, eles precisam fazer a ativação. Se eles tiverem um pacote de 2.000, então, de acordo com as condições da promoção, não precisam nem fazer a ativação por enquanto. Agradeço. Obrigado. Certo? Muito bem. Então, Natalia, vamos lá. Estou ligando. O seu microfone. Sim, você pode fazer sua pergunta. Pessoal, só tenho um pedido. Vamos ser muito ativos. Sim, ainda temos uma parte, bastante grande para que possamos entendê-la. Então, Natália, eu lhe dei a função de organizadora, você não a utilizou. Não sei por quais razões, mas tudo bem. Então, eu liguei o som. Agora estou ouvindo tudo. Sim, por favor. Natália Novosibirsk. Você sabe, você desenhou aquele segundo esquema sobre essas gerações. Mas mostre no esquema comum como isso vai parecer, essas gerações. Não está claro, entende? Porque no final estamos convidando um após o outro como essas gerações se formam. Deixe-me tentar explicar da seguinte forma. Veja. Tratê. Vamos escolher uma cor. Qual você gosta? Vamos de azul? Veja. Aqui está você. E você convidou o primeiro parceiro. Ele se posicionou em algum lugar aqui na sua árvore binária. Aqui está ele, sim, seu primeiro parceiro. Multar. E ele é automaticamente duplicado na sua primeira linha. Ou seja, aqui está ele, o primeiro parceiro. Em seguida, você convidou a segunda pessoa, mas a colocou, por exemplo, na equipe direita. Multar. E aqui. Ele se posiciona aqui. Primeira. Ou seja, esta é a sua primeira linha. Primeira linha, certo? Em seguida, você tem a terceira pessoa e ela, por exemplo, é esta aqui. Sim, sua terceira pessoa. Mas não importa em qual geração ele está no binário. No binário, ele pode estar na 200ª geração, mas na árvore clássica ainda é sua primeira geração, certo? Ou seja, sua terceira pessoa. Então, essa primeira pessoa convidou, digamos, este parceiro, né? Certo? Que está em 2000. Ou seja, é a primeira geração dele. Para você, é a segunda. Entendido, certo? Sim. Ou seja, não importa como eles estão no binário. A árvore clássica é automaticamente uma árvore que posiciona os parceiros de acordo com as recomendações para as pessoas que, respectivamente, os convidaram. Certo? Obrigado pela pergunta. Então... Agora entendi. Ou seja, isso significa que os convidados, a segunda geração são os convidados dos nossos convidados. Exatamente. Sim. Então, Fátima, estou ativando a possibilidade. Para você. Por favor, faça a sua pergunta. Boa noite. Ilnur, eu queria saber sobre a compressão que você mencionou. Se ele não fez uma compra de 30 este mês, mas no próximo mês ele fez, então as comissões de 5% vão para o patrocinador superior, certo? Sim, a compressão funciona todo mês. Ou seja, o sistema calcula o mês inteiro e no dia 29 faz a recompensa. Ou seja, se este mês houve parceiros que não fizeram uma recompra, o sistema os compensa. Se no próximo mês eles fizerem uma recompra comprando algo por 30 PV, então sim, neste mês eles participam como uma geração específica, como um novo nível. Sim, exatamente. Obrigado. Assim. Então, pessoal, vou chamá-los, sim, e liberar suas mãos, para que eu possa ver todos os outros. Certo, próximo. Gulshat. Sim, vamos lá. Estou ativando o seu papel de co-organizador. Faça sua pergunta. Gulshat, se você quiser fazer uma pergunta, agora é a hora. Se não, vamos passar para o próximo participante. Lá. Tudo bem. Sim, Gulshat. Estamos ouvindo você?
Boa noite. Acho que não é Gulshat, mas Gulnara. Ah, Gunara, sim. Peço desculpas. Aqui está. Minimizado, em meia tela, e o nome não está totalmente visível. Multar. Pode descer um pouco? Boa noite. Como você está? Muito claro, compreensível. Mas eu tenho uma pergunta, veja. Desça mais um pouco. Mas não dá para descer mais. Ah, não, ao contrário, para cima. Multar. Veja, acho que já tenho uma. Pergunta, fui longe demais. Vamos lá. Sobre os status. Você disse que um embaixador deve ter 2 diretores globais, em diferentes ramos. Ou seja, temos direita e esquerda. Mas pode ser de um lado só, mas em ramos diferentes. Entendi corretamente? Sim. Ó, você fez uma boa pergunta. Vou responder um pouco mais amplamente, com sua permissão, mas obrigado pela pergunta. Foi certeira. Vejam, amigos, essa é uma ótima vantagem do nosso plano de marketing, certo? Então, vou tentar fazer de uma forma que eu... Vamos desenhar 2 árvores novamente, porque essa pergunta é muito boa, tem uma pegadinha a detalhes. Vejam, aqui temos uma árvore binária. E, por exemplo, temos uma pessoa à esquerda e à direita. Pessoal, estou desenhando no computador. Claro, não sou um grande artista. Desculpem, está meio torto, mas tudo bem. Espero que esteja mais ou menos claro. E aqui temos uma árvore binária. E nossa equipe se organiza à esquerda, à direita, e assim por diante. E temos uma árvore clássica, certo, que acabamos de desenhar. A primeira linha de parceiros, eles têm suas próprias equipes, e assim por diante. E quando dizemos que, por exemplo, deve haver um volume de vendas, um ramo forte, certo? Por exemplo, este aqui. Deve fazer 5.000 PV, e no total, todos os outros também devem fazer 5.000 PV. Isso pode ser até mesmo em um único país no binário. Ou seja, por exemplo, você convidou o parceiro número 1 e ele com sua equipe fez. Aqui está a equipe dele, certo? Aqui a equipe dele está se desenvolvendo e assim por diante. E ele, com toda a sua equipe, fez um volume de vendas de 5.000 dólares. E você tem, por exemplo, neste mesmo país, mais um parceiro seu, certo? O número 2. E ele, com sua equipe, também fez um volume de vendas de 5.000. Não importa que eles estejam no mesmo país no binário, à esquerda ou à direita. Porque na árvore clássica será um parceiro aqui, e este, bem, consequentemente, o segundo, ou todos os outros, eles podem estar no binário até mesmo no mesmo lugar. E essa é uma grande vantagem do nosso plano de marketing. Por quê? Porque no plano de marketing binário, é muito comum que uma equipe ou um ramo cresça muito rapidamente, sim, note, com um crescimento colossal, simplesmente, com um volume de vendas enorme, uma equipe gigantesca. E, ao mesmo tempo, você, como líder, como patrocinador, precisa interagir, trabalhar e realizar treinamentos com essa equipe de uma forma ou de outra. E qual é o ponto aqui? Que previmos isso no plano de marketing. Em primeiro lugar, apesar de você ter um ramo grande, você pode alcançar qualquer qualificação da empresa com apenas um ramo. Temos um bom exemplo. Uma das diretoras atualmente, Monar Tercinova Ilkissin, estou apenas dando um exemplo, porque isso foi muito evidente no caso dela. E então, ela chegou e, bem, aconteceu que ela colocou uma pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, em uma direção. E a maioria dessas pessoas se envolveu, e houve um volume de negócios significativo. E ela cresceu nas qualificações, apesar de que a maior parte do volume de negócios estava em um país. Ou seja, qualificações muito altas podem ser alcançadas com o volume de negócios de um único país. Sim, você receberá menos em etapas, menos em binários com essa configuração, mas, no entanto, como se diz, você não ficará sem pão, porque os bônus de qualificação ainda irão impulsioná-lo para cima. E agora, voltando à sua pergunta, se for para fechar como embaixador ou diretor global, sim, você pode ter esse parceiro embaixador e, não sei, em algum lugar na 100ª geração. De outra pessoa desse, sim, outro embaixador cresceu. Todos, para você, isso são classicamente 2 ramos diferentes. Não importa que no binário eles estejam no mesmo país. Classicamente são ramos diferentes. A condição foi cumprida. Você, portanto, também nesse caso, se forem 2 globais, você é um embaixador. Gunara, respondi a sua pergunta? Sim, obrigado, você respondeu. Essa pergunta sempre me confundia. Entendido. Pronto, agora não vai mais te incomodar. Sim, obrigado pela pergunta. Você a fez. E em um momento muito oportuno, porque eu tinha deixado passar esse ponto. Lá.
Por favor, ligue o microfone. Vamos. Faça a sua pergunta aí. Sim, olá. Ou seja, você acabou de responder parcialmente a minha pergunta, mas há um pequeno detalhe. Sim, suponha que no lado esquerdo, bem, vamos pegar o diretor, 5.000, e no lado direito, 5.000. E se, por exemplo, no lado esquerdo, não sei, 7 a 8.000, e na outra ramificação, 2 a 3.000? Ou seja, isso também conta para o diretor ou não? Entendi tudo sobre o que é a pergunta. Só que não é sobre esquerda e direita, porque quando falamos de qualificação, são apenas diferentes ramificações, uma ramificação e todas as outras. E a questão é, Ala, que há uma ramificação forte que fez 8.000 em volume de negócios e há todas as outras ramificações que fizeram um total de 2.000. PV, exatamente sim. Vão atribuir a você a qualificação de diretor? Não, não vão atribuir, porque deve haver uma condição. E qual é a condição da empresa? 5.000 uma. 5.000 todas as outras, né, juntas. Sim, tudo certo. Certo. Muito bem. Então, vamos continuar. Natália, por favor, ligue o microfone. Dizenjuro, estamos ouvindo você. Olá. Ilnur, boa noite. Boa noite a todos. Ilnur, não entendo sobre o binário. Eu pensei que havia um caso em que são creditados $20 no binário, e às vezes 40. Então, onde? Como entender a diferença? Agora você está dizendo que o binário é creditado. Quando é considerado o aparecimento de um parceiro em algum ramo menor, qual volume de negócios é considerado? Tudo o anterior ou qual? Para acreditar o binário. É que essa segunda parte da sua pergunta me confundiu, né? Porque eu simplesmente não a entendi. Em que caso isso? Nós. Eu não entendemos e muitos parceiros não entendem. Por isso sempre surge a pergunta: de onde vem o binário? Eu não consigo explicar. É verdade. Para os mais dotados, é melhor fazer uma pergunta boba do que ficar quieto com uma expressão inteligente. Você está absolutamente certo em fazer isso. Então, para as pessoas que têm essas perguntas, e eu acho que haverá muitas, vamos desenhar tudo novamente, mas já especificamente para essa questão, eu vou desenhar alguns exemplos. Veja, aqui temos uma árvore, sim, inicialmente ela está vazia, e temos um parceiro à esquerda. Depois outro parceiro, mais um parceiro, e assim por diante, certo? Vamos desenhar a mesma coisa à direita. Agora vou responder a sua pergunta de forma um pouco mais ampla. Apenas vou reformular sua pergunta para que fique ainda mais claro. Linda, sim. Desses parceiros recebemos uma recompensa de nível, certo? Ou seja, porque o nível é cada novo parceiro em um novo nível. Ou seja, um novo nível foi aberto, novos parceiros apareceram, recebemos níveis daqui, recebemos níveis daqui, recebemos níveis daqui, 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 daqui. Depois, nossos clientes ou nossos empreendedores podem ter novos parceiros. Por exemplo, aqui, 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 aqui. Um parceiro chegou aqui. A mesma coisa acontece ali, aqui. Estou desenhando de forma propositalmente torta para quebrar essa lógica. Não deve ser proporcional. O sistema não olha para a proporção, especificamente a geometria, né? Ele considera os números. E nós recebemos 10% do menor do volume de negócios, do volume de negócios do país menor. Mas qual é considerado o menor país? São todos os parceiros. Todo o volume de negócios, exceto os parceiros dos quais recebemos, há etapas. Ou seja, isso já não é considerado no volume de negócios. Será considerado todo o resto. Sim, tudo isso. Ou seja, considera-se apenas aqueles de quem devemos receber o binário, excluindo as etapas? Ou o quê? Sim, sim, sim. Ou seja, excluímos as etapas em princípio, isso não entra no volume de negócios do país menor. Consideramos apenas o volume de negócios binário. Ou seja, o de etapas, ele vai para a etapa. Agora vou expandir sua pergunta, porque aqui também há um subsistema que pode levantar questões no futuro. Vamos discutir isso imediatamente. Pode acontecer que este parceiro, ou seja, este aqui, terminamos este nível sim, o último, vou marcar que este é o último nível. E, ou seja, pelos números BUI, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Aqui temos agora um volume de negócios de 2.500,
Sim? Se for 500 cada, estou apenas calculando de forma exata. Então, Aqui temos 1, 2, 3, 4 parceiros. Ou seja, aqui temos um volume de negócios de 2.000 PV. então, E este parceiro aqui, ele faz o registro. Agora nos aprofundamos bastante, mas este é um ponto importante que também precisa ser entendido. E este parceiro faz o registro, sim, ou seja, deste lado, como se fosse de 2, passou para 2,50, era menor então. Destes 500 dólares, deveriam me pagar o binário, certo? Bem, essa é a pergunta mais comum. Não, o binário não será pago por este parceiro. Por quê? Vou explicar. Porque este parceiro, este volume de negócios, será congelado pelo sistema para pagar a recompensa pelo STEP. Ou seja, no STEP é considerado o primeiro parceiro na ramificação mais longa. Apenas quando desenhamos no marketing, sim, a mais à direita, a mais à esquerda. sim, No sistema não importa se é a mais extrema ou não. No sistema, o importante é que este é o parceiro mais profundo. Bem, na ramificação mais longa, certo? sim. E então, por exemplo, depois aparece aqui um parceiro também com 500. E pronto, o sistema paga 50% para você. Ou seja, mais uma vez, para o sistema, não importa que deva ser uma espécie de árvore de Natal, seguir a geometria, como triângulos isósceles, não importa. O sistema procura, um novo nível apareceu aqui, um novo nível ali, e tudo ok. Você recebe um passo. Depois, aqui, no dia seguinte, ou no mesmo dia, após você ter recebido o passo. Alguém dos parceiros se registra aqui. Sim? Sim. Por 500 dólares. Todos. Então, esse parceiro já vai para o binário. Por quê? Porque desse nível, o passo já foi pago. Consequentemente, aqui você tem um acréscimo de 500. No total, havia uma reserva de 2.500 aqui, tudo se equilibrou. E você recebeu 50% dos 500 dólares. Ficou claro a resposta? Sim, está claro. Ótimo. Só que da primeira vez me pareceu como se fosse de todo o volume de negócios. E não estava claro se, por exemplo, 500 são adicionados ao volume de negócios existente na rede. E aqui não estava claro como. Agora eu entendi que o binário é calculado a partir do volume de negócios que é adicionado, certo? Ou seja, 500, ou 2.000, ou 250, correto? Eu simplesmente não entendo muito bem o que exatamente você quer ouvir. Veja, vamos fazer assim mais uma vez. Os passos no volume de negócios... Ilnur, desculpe, vou me intrometer. Veja, há um detalhe profissional aqui. Com essa pessoa, é necessário trabalhar individualmente, porque ela pode criar, problemas na cabeça dos outros. Vamos lá, Natália, se você quer entender, precisa conversar individualmente com o mentor, desenhar. Fomos muito a fundo. Muito a fundo. É preciso ver o sistema de forma específica. Eu simplesmente acho tudo muito interessante, e você sabe. Não. Meus queridos, Natalia, quando você convidar 50 pessoas para o sistema, quando começar a organizá-las, você vai entender. Ninguém ensina o programa. Do 10º ano, na primeira série. Portanto, se você é iniciante, precisa colocar as primeiras 10 pessoas no sistema e então você terá compreensão na prática. Agora você está discutindo teoria e possibilidades, pode ser, pode não ser. Cada situação no plano de marketing ou cada organização é individual. Portanto, com você... Você sabe, eles estão lá. As pessoas, eu já estou na qualificação de diretora. Já tenho um diretor e essas pessoas foram organizadas. Não por mim, mas pelo meu mentor. O fato é que agora eu quero entender por mim mesma e fazer tudo sozinha daqui para frente. Natalia, veja, qual é a maneira mais simples de entender isso? No seu painel pessoal, há um item chamado diferença entre o ramo grande e o pequeno. Você clica lá. Sim, eu conheço. Mostra o volume de negócios da equipe esquerda e da direita. Sim, portanto, isso mostra qual equipe é menor, com o menor volume de negócios. E é dela que você receberá, portanto, 10% do volume de negócios. Respondendo à sua pergunta, de onde vêm os 20%? Isso provavelmente você recebeu do binário de um pacote. De uma pessoa registrada por 250. Sobre os volumes de negócios, pessoal. Mais uma vez, o volume de negócios mais longo, ele é congelado no STEP,
E como é o mais longo, ele pode continuar assim, entenderam? E isso será congelado na forma de recompensa step, porque esse ramo é o mais longo. Então tudo isso irá para o binário. Para não complicar muito, para obter o step, você olha na árvore de recomendações no binário, onde está o mais longo. Para obter o binário, você verifica a diferença entre os lados esquerdo e direito, o equilíbrio, sim, e observa onde o volume de negócios é menor. Desde o registro nesta equipe, você sempre receberá recompensas binárias. Mas, novamente, para analisar uma situação específica, é necessário ver o painel pessoal. Bem, observar a situação específica. Multar? Certo, certo. Muito obrigado. Obrigado. Sim, pela pergunta. Ah, então vamos lá. Helena, temos mais 2 perguntas restantes e seguimos em frente. Pessoal, vamos tentar ser bem rápidos. Ainda temos um bom bloco pela frente. Helena, ligue o microfone. Faça suas perguntas e seguimos em frente. Boa noite. Tenho uma pergunta sobre a correção, talvez, da condução. Veja, se o mentor coloca suas pessoas sob... Bem, como isso é um binário, este no segundo, bem, embaixo, sob as pessoas, sob parceiros já existentes que ele colocou, e depois entra no escritório do parceiro e pega essa recompensa. Esse comportamento do mentor é correto? Tenho uma pergunta. Para esse parceiro, de quem o dinheiro foi retirado? Você. Bem, bom, vou fazer outra pergunta. Vocês. Todos vocês provavelmente têm aplicativos bancários móveis? Vocês distribuem a senha para todos? Não, é só que quando o mentor registrou, ela mesma colocou, fez diferentes... Entre no seu painel pessoal e mude a senha. Há uma função lá. Alterar, senha, mude a senha de entrada de pagamento. Gente, se a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não é uma questão para o mentor. É só que quando o mentor motiva isso e, de certa forma, do nível de diretor, motiva isso, que essas são minhas pessoas e essa é minha renda e por isso eu devo pegá-la. Entendem como? Isso é completamente diferente. Gente, isso são relações pessoais entre 2 pessoas. O mentor. É difícil para mim dizer... Isso é incorreto. Minha opinião é que isso está errado. Mas, novamente, cada situação pode ter algo individual que a condiciona. Então... Meu dinheiro está neste meu escritório, não é verdade? Sim. Ilnur, por favor, mais um bloco de anúncios. Responda as perguntas sobre o plano de marketing. Isso não se refere ao plano de marketing. Ignore, por favor, as perguntas ou você não entregará o material. Continue, por favor. Pessoal, nós vamos entregar tudo. Podemos demorar um pouco mais, mas o importante é que teremos uma gravação com muitas boas perguntas. E nós vamos analisar todas essas perguntas. Ah, Vadim, estamos esperando sua última pergunta e seguimos em frente. Ligue o microfone, responderei a ela e seguimos. Andrei, por favor, veja no chat se há alguma pergunta que vale a pena responder. Se não houver, seguimos em frente. Vadim, microfone. E vamos lá. Multar. Vadim talvez tenha se afastado, então não ouviremos sua pergunta. Hoje. Continue, por favor, continue. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir em frente. Vejam, nós analisamos a parte básica do plano de marketing. É assim que ficou. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente como trabalhamos com o plano de marketing. Porque, mais uma vez, há parceiros, diferentes. E quando vejo que os parceiros, ou seja, o plano de marketing é o mesmo para todos, mas os parceiros interagem com ele de maneiras diferentes, isso resulta em uma diferença significativa na quantidade de dinheiro que podemos ganhar aqui. Já temos uma experiência prática. Ou seja, pessoal, estou trabalhando com este marketing há 2 anos, caminhando lado a lado. E acredito que estou extraindo bem o dinheiro dele. E gostaria de compartilhar essa habilidade com vocês. Porque há alguns erros clássicos que é melhor evitar. Isso é o primeiro. E em segundo lugar, há algumas dicas que seria melhor seguir. E se vocês fizerem isso bem, se entenderem essas dicas agora e conseguirem aplicá-las, isso significa que vocês também ganharão dinheiro de forma mais eficaz no plano de marketing. Vocês talvez já tenham ouvido falar do conceito de triângulo dourado. Talvez alguém já tenha falado sobre isso para vocês, ou vocês simplesmente não entenderam qual é a vantagem. Então eu gostaria de esclarecer um pouco essa história. Falam sobre o triângulo dourado ou sobre 3 contas. E no nosso plano de marketing, essa solução é válida, é muito útil. Veja do que estamos falando. Há a possibilidade, na nossa empresa, de registrar 3 contas em seu nome. Ou seja, por exemplo, sou eu. Minha primeira conta, minha segunda conta
e minha terceira conta. E todas essas 3 contas pertencem a mim. Ou seja, está escrito Aysuf Ilnur na segunda conta, Aysuf Ilnur na terceira conta e assim por diante. Ou seja, apenas os logins são diferentes. Todos os dados, meu telefone, meu endereço e assim por diante. Sempre mantenha tudo dentro do seu. Isso pertence a você e assim por diante. E quando você cria esse tipo de triângulo, ou seja, um triângulo dourado, você resolve, na verdade, várias tarefas. Eu gostaria de destacar essas tarefas porque nem todos as percebem. Veja, a primeira coisa que você resolve aqui, sim, a longo prazo, veja, você começa a organizar o trabalho e fazer todos os registros, apenas a partir dessas 2 contas inferiores. Para a segunda e, bem, para a primeira conta superior, você praticamente nunca mais toca com algumas exceções. E, por exemplo, você registrou uma pessoa, outra, a mesma coisa acontece no lado direito, depois novamente no direito e novamente no direito. E assim por diante, e assim por diante. Um grande negócio começou. Essa equipe se desenvolveu muito. Essa equipe se desenvolveu muito. E você tem uma nova pessoa. E pode, neste caso, verificar, por exemplo, qual é o menor volume de vendas entre essas contas, por exemplo, esta aqui. E você pode colocar a próxima pessoa aqui, sim, seu novo parceiro. O que isso lhe dará? Você receberá um bônus neste conta, certo? E nesta conta você receberá também o binário. Ou seja, com o mesmo registro, com a mesma ação, você recebe 2 tipos diferentes de recompensa. Entendido? E 2 tipos de recompensa com um registro é melhor do que um. Acho que você entende isso. Depois imagine que aqui também se iniciou uma equipe. As pessoas começaram a trabalhar, começaram a fazer seus registros, e com cada registro você recebe um bônus em uma conta e o binário em outra, um bônus em uma conta e o binário em outra. E isso é muito legal. Mas a única coisa é que se você fizer isso ou decidir fazer, de jeito nenhum, comece a fazer registros em 4 linhas de uma vez. Ou seja, um aqui, um aqui, um aqui para pegar imediatamente o bônus aqui e o binário aqui. De jeito nenhum você deve fazer isso. Se você quer trabalhar corretamente com o triângulo dourado, primeiro desenvolva a perna externa esquerda e a perna externa direita. Não se envolva nas pernas internas antes de 6 meses. Além disso, pessoal, estou dizendo isso a vocês com base em uma vasta experiência em marketing binário. Eu não me permitia nos primeiros 6 meses me envolver nas pernas internas. Sério. E ainda vejo às vezes, agora tenho pessoas lá, 10 pessoas vão chegar agora. Isso não significa nada. 10 pessoas não significam nada nem mesmo para as partes externas. Primeiro, inicie um lado esquerdo, um lado direito. Se surgirem líderes regionais ou nacionais incríveis, então talvez faça sentido no futuro pensar em trabalhar nas pernas internas, mas definitivamente não imediatamente. Se você fizer dessa forma, você tem um triângulo, certo? E começa a fazer todos os registros, um aqui, um ali, um aqui, um ali, para pegar imediatamente o step aqui e o step ali, e ainda pegar 2 binários aqui, né? 95% de chance de que você não verá dinheiro neste negócio. Você não verá esse dinheiro bem no início, na primeira inscrição. Sim, você ganhará mais, mas a longo prazo, seu negócio desmoronará. Por quê? Por que é necessário construir um lado? Bem, primeiro as pernas externas, porque toda vez que você coloca uma pessoa sob sua equipe, você ajuda toda essa linha, você os estimula. Eles podem colocar uma pessoa do outro lado e receber imediatamente a recompensa de step. Sim? E essa é a lógica. Por que o marketing binário é tão apreciado? Porque, como dizem, a interação em equipe e assim por diante. Exatamente porque há pessoas, né, que podem aparecer, não necessariamente assim, mas de uma forma ou de outra, elas podem aparecer. E você, consequentemente, estimula toda a equipe para que seus ganhos aumentem. Eles ganhem dinheiro e adquiram confiança interna. Quando uma pessoa começa a trabalhar imediatamente em 4 linhas, geralmente ela resolve apenas suas questões financeiras por 1 semana, 2, 3, 1 mês, e depois a pessoa desanima, porque a motivação para a equipe é melhor criar um spillover, primeiro para as pessoas, para que elas, como se diz, tenham o desejo de colocar pessoas do outro lado. Sim, mas se não colocarmos essa vela no lugar certo, às vezes ela não ilumina. Portanto, primeiro as pernas externas, depois começamos a construir as internas. Ou seja, a primeira coisa que o triângulo faz é nos dar a oportunidade de, no futuro, ganhar 2 tipos de recompensas com uma única ação. Segundo, eu lhes falei sobre o marketing clássico e que recebemos um bônus de recompra de 5%, até 9 gerações. E esses 5% podem
bem, se transformar praticamente em 10, com um movimento simples. Se você criou um triângulo dourado, sua árvore clássica já terá uma aparência diferente. A você e abaixo de você a você novamente. Ou seja, sua primeira conta, sua segunda conta, sua terceira conta. E isso significa que, por exemplo, sua árvore clássica terá, bem, exatamente essa aparência. 1, 2, 3, 4, 5. E o mesmo acontece aqui, com seus parceiros. Sim? Bem, é claro, eles têm suas próprias ramificações e assim por diante suas próprias equipes. E assim que alguém deles faz uma compra, você recebe 5%. Tanto aqui, quanto na conta superior. Entendido, certo? Ou seja, se alguém na primeira linha fez uma compra de $100, você recebeu $5 aqui, 5%, e $5 na conta superior. Dessa forma, você pode praticamente dobrar seu bônus de compras repetidas. Isso é feito de forma muito simples, com um simples registro de 2 contas adicionais em seu nome. Sim, é claro que para que essas contas recebam esses 5%, é necessário haver atividade, ou, como eu fiz, todas as minhas contas estão em pacotes de 2.000. Eu fiz isso desde o início. Assim que entrei na empresa, resolvi essa questão para mim imediatamente. Certo? Para não me preocupar e receber os tipos máximos de recompensas até a profundidade máxima. Portanto, primeiro, falamos que o triângulo nos ajuda a ganhar 2 tipos de recompensas com um único registro no futuro. Segundo, você pode, com o triângulo, receber 2 tipos, ou melhor, 2 vezes 5%, ou seja, na sua conta inferior e mais 10% na superior. Isso, como você entende, é mais do que 5. Isso também é muito legal. Ou seja, hoje conheço parceiros que recebem $1.000, 3, 5, 10 mil dólares em bônus de compras repetidas. E eles têm triângulos. Se não houvesse o triângulo, em vez de 10.000, a pessoa poderia receber 5. O que você preferiria? 5 ou 10? Eu acho que a segunda opção é a segunda opção que faz. Nos ajuda a criar o triângulo dourado. E, pai, o terceiro ponto. Ele, na verdade, é provavelmente um dos mais importantes, porque o triângulo ainda é recomendado. Ou seja, você provavelmente já percebeu que os cheques máximos podem ser alcançados quando você atinge qualificações altas, como nacional, internacional, e já participa dos pools na distribuição de 1%. Isso é muito interessante. E se você conversar com líderes que estão em qualificações elevadas e perguntar quantas contas eles têm, acho que cada um deles dirá que, no mínimo, 3. Provavelmente todos dirão, eu tenho 3 contas. Por quê? Porque há bem uma espécie de truque, sim, um bônus, como chamamos, no trabalho do triângulo dourado e no trabalho com qualificações. Eu também vou compartilhar isso com vocês. Use, se puder. Em que consiste? Olhem só. Vamos desenhar isso. Um exemplo clássico. A você, e na sua primeira linha, lá, não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 parceiros. Ou seja, não são 10 parceiros, mas sim 10 diferentes ramificações. Entendido, certo? Uma ramificação, segunda, terceira, quarta, e você tem 10 dessas ramificações. E cada uma dessas filiais gerou um faturamento de 20.000 PV. Ou seja, 10 ramificações fizeram 20.000 PV de volume de vendas cada. Seu volume de vendas total é de $200.000 por mês. Piuí, sim, neste lugar, tem uma pergunta para você. Qual é a sua qualificação? Ou seja, 10 linhas de 20.000. Qual é a sua qualificação de acordo com o que descrevemos aqui? E aqui muitos dizem, certo, 200.000, 100%. Alguém diz, qualificação, continental. A propósito, amigos, escrevam, por favor, no chat qual é a qualificação, o que vocês acham. Ou seja, você tem volumes de vendas de 5 por 5, 10, 10, 30, 30, 50, 50, 100, 100, 200, 200, assim. E aqui está a sua história. Sim, você tem na primeira linha 10 equipes com um volume de vendas de 10.000. Ou melhor, 20.000 por mês. Tudo. Alguém escreve diretor, alguém regional, alguém contou como continental e assim por diante, e assim por diante. No geral, há respostas corretas, mas muitas incorretas. Sim. Sua qualificação é diretor regional. Ou seja, mesmo com um volume de vendas de 200.000, você estará, neste exemplo, na qualificação de diretor regional. Vou explicar por quê. Para alcançar a qualificação internacional, nacional ou continental, você deve ter uma linha de 30, 50 ou 100.000. E você não tem isso.
Você tem 10 linhas de 20. Mas quem se importa com isso? Porque uma linha deve ser de 30. Portanto, você está na qualificação de diretor regional. Entendido? Certo? Por quê? Agora eu vou fazer o mesmo, mas neste exemplo, quando você tem um triângulo dourado, ou seja, você tem 5 pessoas com 20 mil cada. Ou seja, são 100 mil, certo, de volume de vendas. E do lado direito, também 5 pessoas com 20 mil de volume de vendas. Ou seja, os mesmos 10, como aqui, certo? Mas eles estão distribuídos em um triângulo. Ou seja, no total, você também tem 200 mil. Mas sob uma conta, você acumulou 100 mil e sob a segunda conta também acumulou 100 mil. Consequentemente, 100 mil na sua conta, 100 mil na outra conta. Atenção, pergunta. Qual é a qualificação da sua primeira? A conta mais alta. Continental. Exatamente. Mais uma vez, com os mesmos números, ou seja, você tem no total, eu desenhei um exemplo, 10 pessoas aqui, e eu assistir e ali, no primeiro e no segundo exemplo. E em ambos os casos, todas as equipes têm o mesmo volume de vendas. Mas em um caso, você pode ser um diretor regional. Isso é bom? Bem, claro que é bom, mas não com esse volume de vendas, pessoal. E no outro exemplo, você já pode ser um diretor continental, o que, convenhamos, é muito mais interessante, porque lá a renda é significativamente maior. Próximo. Como você tem 5 parceiros com 20 mil neste conta e 5 parceiros com 20 mil nesta conta. Isso significa que esses parceiros, no mínimo, essas contas são diretores regionais. No mínimo. Ou seja, você aqui é um diretor continental, realmente um cara ou moça muito legal. Bem, por assim dizer. E aqui você é diretor regional nas contas inferiores. E isso significa que todo mês você recebe $200 a mais para o fundo de turismo aqui. E todo mês chegam $200 para o fundo de turismo. Aqui e aqui mais $200 para o fundo de turismo. Portanto, quando você vê alguns de nossos parceiros indo viajar e levando o marido, temos muitos assim. Ou levando a esposa ou levando os filhos. E todas essas viagens, às vezes, são absolutamente gratuitas. Eu realmente gostei, recentemente tivemos um exemplo, onde também usaram uma promoção. Sim, um parceiro de Astana, Mustafieva, ela fez uma promoção nos triângulos, cumpriu mais o fundo de turismo e pronto. Levou o filho, o marido, viajaram para a China, cruzeiro, Coreia do Sul, Japão. Você gostaria de levar sua família para descansar assim gratuitamente? Claro. Todo mês, $600 você acumulou uma quantia razoável. Em 6 meses, levou seu marido ou filho para viajar e descansar. Temos muitas crianças que viajam conosco. E essa é uma oportunidade muito legal. Ou seja, o triângulo resolve várias tarefas. Primeiro, é a oportunidade de ganhar bem no futuro. Sim, com a ajuda das pernas internas. Mais uma vez, lembrem-se, pessoal, por favor, não se envolvam nisso antes de 6 meses. Realmente estabeleçam esse entendimento. Para vocês mesmos. Eu entendo que é tentador, que você está ansioso para ganhar um extra, é tentador, mas, do ponto de vista estratégico, isso é extremamente errado. Segundo, o triângulo dourado ajuda você a ganhar 5% na conta inferior e superior. Ou seja, você recebe mais bônus em compras repetidas. Terceiro, o triângulo dourado ajuda a simplificar o fechamento de qualificações altas, entre outras, e as qualificações. Novamente, estou compartilhando isso com base na prática, não na teoria. Se você olhar os cheques dos grandes líderes, bem, 40 a 50% de sua renda vem exclusivamente das qualificações. Isso não são steps, não são binários, é exclusivamente o que os caras ganham, dos bônus de liderança. Portanto, fechar qualificações de acordo com o nosso plano de marketing é muito importante, porque há muito dinheiro bom, bônus muito bons. Acabei de explicar a vocês como, na prática, essas qualificações são mais fáceis de fechar. É possível trabalhar com uma única conta? Sim, claro, é possível, pessoal, sem problemas. Estou apenas explicando a vocês a parte básica e mostrando como ajustar, o que mais pode ser feito para A. Não violar as condições que a empresa estabelece. B. Tirar o máximo proveito disso. Mais uma vez, nosso objetivo é que entramos neste negócio para ganhar dinheiro. Para ganharmos dinheiro, precisamos gerar volume de vendas. Nós fazemos isso juntos. Mas esses volumes de vendas precisam ser distribuídos corretamente de acordo com o plano de marketing. Sim, se você fizer isso corretamente, seguindo as recomendações que talvez tenha ouvido de mim hoje, o que seus mentores, líderes dizem, ou outros treinamentos que você possa estar assistindo, você será simplesmente mais eficaz, como eu chamo,
em extrair dinheiro do plano de marketing. Por que exatamente extrair? Veja, você entende que no plano de marketing já está embutida uma certa quantia de dinheiro que a empresa está disposta a pagar aos distribuidores. E a empresa nos diz, pessoal, recebam tanto, tanto e tanto cada um dos tipos do plano de marketing. E nós dizemos, não, eu não preciso, 5% é suficiente para mim. E a empresa nos diz, pessoal, vocês podem fechar a qualificação, receber bônus de liderança. E nós dizemos, não precisamos disso, vamos fechar isso algum dia. Por quê, pessoal? Vamos lá, a empresa nos dá essa oportunidade. Vamos aproveitá-la e usá-la ao máximo, como eu costumo dizer. Sim, porque quando você ganha um bom dinheiro, pode proporcionar mais para si mesmo, sua família, seus filhos, talvez em educação, nível de saúde, viajar mais e assim por diante. Você pode se permitir mais. Mas essa oportunidade realmente se abre de forma incrível quando você tem um pacote de 2.000 e começa a alcançar altas qualificações, então você, por assim dizer, respira com um novo fôlego. Sim? Os pulmões se abrirão completamente e você poderá começar a sentir tudo isso.